Olá pessoal! A aula de hoje é sobre multiplicação com números naturais. A multiplicação, ela surgiu para facilitar os cálculos. A primeira ideia, pelo fato dela ter surgido, é a ideia de abreviar parcelas da adição. Então, por exemplo, vamos supor que você vai a uma loja e tem uma peça de roupa e lá está escrito que ela custa 3 vezes R$26. Ao invés de você somar 26 mais 26 mais 26, basta você pegar o valor da parcela, que no caso é 26, e multiplicar esta parcela pela quantidade de unidades, que no caso seriam 3 parcelas, né? Quando você faz a multiplicação, quando você monta uma conta de multiplicação, é importante que você deixe as coluninhas da unidade, da dezena. Então, unidade, dezena, centena. Você não precisa riscar, você não precisa fazer essa coluna, mas você precisa saber que ela existe e que ela está ali e que ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque senão o produto, que será o resultado da multiplicação, dará um valor errado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 26, 6 unidades, 2 dezenas. Então, você vai fazer 3 vezes 6. 3 vezes 6 são 18 unidades. 18 unidades, você costuma deixar o 8 e subir 1. O que é esse subir 1? 18 unidades é a mesma coisa que 10 unidades mais 8. Então, você deixa 8 e as 10 unidades se transformam em uma dezena. Então, você tem lá 3 vezes 6, 18, ficam 8 unidades, 10 unidades se transformam em uma dezena. E aí, você vai fazer 3 vezes 2, que são 2 dezenas, 6, mais 1, 7. Quando você faz 3 vezes 2, você está fazendo 3 vezes 2 dezenas. Uma dezena é 10, 2, 20. 3 vezes 20, 20 mais 20, 40, mais 20, 60. 60 mais uma que foi 70. Então, por isso, o 7. Então, 26 vezes 3, 78. Ainda dentro dessa ideia de abreviar parcelas, nós temos duas propriedades. A primeira é a propriedade do elemento nulo. O que é a propriedade do elemento nulo? É quando você tem o zero como um dos fatores, um dos números que vai ser utilizado na multiplicação. Então, por exemplo, 5 vezes 0. Então, na multiplicação, tudo que você vai multiplicar é chamado de fator. Então, no caso aqui, o 26 foi um fator, o 3 foi um fator e o 78 foi o produto, que é o resultado da multiplicação dos fatores. Nesse caso aqui, você tem o 5 como fator, o 0 como fator e o produto será o resultado. Então, a multiplicação de fatores onde um deles é 0, o resultado, ou seja, o produto, será 0. Por quê? Neste caso, eu tenho 5 vezes 0. É a mesma coisa que você tem 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. 5 vezes o 0 é o 0 somado com ele mesmo 5 vezes. Então, 0 mais 0, 0 mais 0, 0, enfim, não precisa fazer essa soma. Basta você utilizar essa propriedade. Toda vez que você tem um número multiplicado por 0, o resultado do produto, o valor do produto será 0. Aqui eu tenho outro exemplo, 0 vezes 3. Antes de falar do 0 vezes 3, eu quero falar desse pontinho que é utilizado na multiplicação. Então, até o 5º ano, por exemplo, você trabalha a multiplicação dos números naturais com esse sinal de x aqui, de vezes. Então, você vê o x e ele representa vezes a multiplicação. Quando você chega no 6º ano, nós temos o costume de começar a trocar este sinal de vezes, de multiplicação de x pelo pontinho. Por quê? Porque quando nós chegarmos na parte algébrica, lá no 7º, 8º ano, então você tem lá, por exemplo, 4
vezes x mais 8 igual a 0, por exemplo. Se esse vezes, esta multiplicação fosse utilizado x, você ficaria assim, ó, 4 vezes x mais 8 igual a 0. Então ficaria um pouco confuso esse x com x aqui. Então quando chega no sexto ano, nós temos o costume de começar a trocar este sinal de multiplicação utilizado pelo x pelo pontinho. Então quando você ver assim 0 vezes 3, esse pontinho significa o quê? Uma multiplicação. E o que seria 0 vezes 3? Você tem nada vezes 3. Como que você tem nada vezes 3? Você tem nada. E aí cai também na propriedade que eu acabei de dizer. Todo número multiplicado por 0 terá produto 0. Além dessa propriedade, nós temos também a propriedade do elemento neutro. O que é a propriedade do elemento neutro? É quando você tem um dos fatores representado pelo número 1. Então, tudo que você multiplica por 1 é ele mesmo. Quando você tem aqui 4 vezes 1, será um número 4. Por quê? 4 vezes 1 é a mesma coisa de você ter 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4 vezes 1 é o 1 somado com ele mesmo 4 vezes. Então, a propriedade do elemento neutro aí diz o quê? Que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, ó, o pontinho aqui aparece. Aqui eu coloquei o x ainda. Então, 1 vezes 8. 1 vezes 8 é o próprio 8. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. A segunda ideia do fato de existir a multiplicação é facilitar o cálculo da disposição retangular. O que seria isso, a disposição retangular? Então vamos imaginar que você tem uma parede retangular e nesta parede você tem 16 colunas de revestimento de azulejo e 12 linhas. Então você tem uma parede, eu não vou fazer as colunas e as linhas porque não vai caber aqui na minha lousa, é um número grande. Então são 16 colunas e 12 linhas. Eu quero saber quantos azulejos estão dispostos nesta parede. Eu vou sair contando azulejo por azulejo? Não. Eu sei que são 16 colunas. 16 colunas por 12 linhas. Então, basta eu fazer o quê? 16 vezes 12. Quando você faz lá 16 vezes 12, mais uma vez, é importante você lembrar da coluninha da unidade, da coluninha da dezena. Então, eu vou traçar aqui, mas você não precisa traçar quando você for fazer. Mas você precisa obedecer essa ordem. Por quê? Aqui no caso, nós temos dois fatores e os dois fatores têm dois algarismos. Então, quando você tem uma multiplicação de um fator por dois algarismos, nós vamos ter uma multiplicação maior. Então, nesse caso, é interessante você ficar bastante atento às unidades, às dezenas, às centenas e assim por diante. Então, quando você tem lá 2 vezes 6, 12. Então, você começa multiplicando pela unidade. 2 vezes 6, 12. Deixa 2 unidades. As 10 unidades se transformam em uma dezena. E aí você faz 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3 dezenas. 32. Já fiz o cálculo desta unidade. Agora eu vou fazer o cálculo da dezena por esses fatores aqui, por esse fator que tem dois algarismos. Como eu fiz o cálculo da unidade, eu fiz o cálculo normal. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, eu vou pular uma casinha da unidade. Por que eu vou pular essa casinha da unidade? Porque eu estou fazendo a multiplicação da dezena. Então, uma dezena não são 10. 10 vezes 6 unidades, 10 vezes 6, 60. 60 são 60 unidades ou 6 dezenas.
6 dezenas, eu coloco aqui na coluninha da dezena. Por isso que nós pulamos a casinha aqui na coluninha da unidade. Alguns livros, alguns autores colocam 0. Eu, particularmente, prefiro colocar o sinal de mais. Por quê? Porque depois você vai somar essas parcelas para chegar ao resultado, para chegar ao valor do produto. Então, você tem lá 1 vezes 6, 6, que seria, no caso, as 10 vezes 6 unidades, que dão 60, mas você pode fazer direto. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Por que vem aqui na coluninha da centena? Você tem uma dezena multiplicado por uma dezena. Uma dezena não é 10? 10 vezes 10, 100. Então, você chegou o quê? Na coluninha da centena. Então, 10 vezes 10, 100. Então, 100, uma centena, certo? E agora você soma, como acabou aqui o número, para multiplicar, você faz a soma. 2, você desce, 3 mais 6, 9, 1 que está sozinho, 1. Então, 16 vezes 12, 192, ou seja, na parede onde você tem 16 colunas e 12 linhas, você terá 192 azulejos. Vamos ver agora mais duas outras ideias. Uma outra ideia onde nós utilizamos a multiplicação são os problemas de possibilidades ou combinações. Então, nós temos aí dois exemplos. Vamos supor que neste primeiro exemplo você vá a um restaurante e eles têm 3 tipos de saladas e 5 tipos de pratos quentes. Ao invés de você fazer esquemas para ver quantos pratos diferentes você pode montar, que você poderia, a primeira ideia que se vem é você montar o esquema. Então são lá 5 pratos quentes, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 tipos de saladas. Então, este prato quente com essa salada, este com essa salada, este com essa salada. Ao invés de eu ficar montando esse esquema, basta você fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Ou seja, com 3 tipos de saladas e 5 tipos de pratos quentes, eu consigo montar 15 pratos diferentes. Então, não precisa fazer o esquema, basta você multiplicar. No segundo exemplo, vamos supor que você tenha lá uma agência de modelos e eles vão promover um desfile de roupas. E eles têm 234 blusas para apresentar e 145 calças. De quantas maneiras diferentes eles podem vestir os seus modelos? Então, são 234 blusas multiplicados por 145 calças. Fazendo esta multiplicação, você tem o total de possibilidades de combinações diferentes que eles podem fazer. Eu coloquei esses números grandes para vocês verem como que eu faço, como que nós podemos fazer a multiplicação com 3 algarismos. Então, você tem lá a coluninha das unidades, a coluninha das dezenas, a coluninha das centenas e do milhar. Não precisa fazer essas coluninhas, basta você saber que você precisa respeitar esta ordem, unidade, dezena e centena, para que você tenha um resultado correto. Então você começa multiplicando pela unidade. 5 vezes 4, 20, deixa o 0 e vão 2 dezenas. 5 vezes 3, 15, 15 dezenas mais 2, 17 dezenas, ficam 7 dezenas e as outras 10 se transformam em uma centena. 5 vezes 2, 10, 10 centenas mais uma, 11 centenas. Como eu não tenho nenhum número aqui na coluninha da unidade de milhar, eu já posso colocar o 1 aqui. Então são 11 centenas, que seria uma centena e uma unidade de milhar. Fiz a multiplicação desta unidade, vou fazer a multiplicação da dezena. Então eu coloco um sinalzinho de mais, por quê? Porque agora eu vou multiplicar dezena com este fator. Então eu vou pegar as 4 dezenas e vou fazer a multiplicação.
Percebam que aqui eu já subi números. Tem pessoas que fazem linhas para você poder subir. Ou você faz essas linhas ou você apaga. Eu particularmente prefiro apagar, mas vou deixar as linhas aqui para você ver como que funciona. Então agora eu vou fazer 4 vezes 4, 16, vai uma dezena. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, vai uma centena. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Agora eu vou fazer a multiplicação pela centena. E aí, se eu vou fazer a multiplicação pela centena, eu pulo a minha coluninha da unidade e pulo a minha coluninha da dezena. Por quê? Porque eu vou multiplicar a centena. Como eu já disse lá atrás, alguns autores colocam 0, mas eu prefiro colocar o mais para você saber que você tem que somar depois. Então, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. E aí você faz a soma para descobrir o valor do produto, que é o resultado. 0, 7 mais 6, 13, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 4, 9. 1 mais 9, 10. 10 mais 3, 13, vai 1. 1 mais 2, 3. Então, 33.930 são as combinações, as possibilidades de combinações que esta agência, que tem que fazer o desfile com 234 blusas e 145 calças, elas vão ter 33.930 combinações diferentes para os seus modelos. Uma outra ideia é a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Por exemplo, um rolo de arame tem 50 metros. 2 rolos de arame terão 100 metros. Então, é a proporcionalidade, a proporção. 3 rolos de arame terão 150 metros. E aí você faz 1 vezes 50, 50. 2 rolos, 2 vezes 50, 100. 3 rolos, 3 vezes 50, 150. Um outro tipo de proporcionalidade. Vamos supor que 3 bombons custam R$2. E eu quero saber 12 bombons. 12 bombons custam quanto? Então, 3 custam 2. E 12? 3 para chegar no 12 eu não multiplico por 4. Então, 3 vezes 4, 12. 12 bombons. Se eu multipliquei 3 por 4, eu vou multiplicar o 2 também. 2 vezes 4, R$8. Então, se 3 bombons custam 2, 6 custam 4, 9 custam 6, 12 custam 8. Então, a proporcionalidade também pode ser feita através da multiplicação. Algo bastante importante para ser falado na multiplicação também é a questão dos fatores. Vamos supor que você tenha assim, 4 vezes 3 vezes 7. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, você pode fazer 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84. Ou ainda, você pode fazer 3 vezes 7, 21, 21 vezes 4, 84. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem aqui desses fatores não vai alterar o resultado. Como é uma multiplicação, tanto faz você multiplicar, colocar o 3 na frente, depois o 4, depois o 7, ou ainda o 7, depois o 4, depois o 3, enfim, a ordem dos fatores não altera o produto. E para finalizar o estudo da multiplicação com números naturais, vamos ver os exemplos da multiplicação de números naturais por 10, 100 e 1000. Então, quando você tem lá 12 vezes 10, você pode fazer o seguinte, 12 vezes 10, ao invés de você fazer 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0, mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, e depois somar, você não precisa fazer tudo isso. Basta você fazer o seguinte, ó, 12 vezes 10
você desce esse zero e faz 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Ou ainda, 12 vezes 10, você copia o número 12 e acrescenta um zero. O correto seria fazer esta conta, mas como você tem a unidade decimal, você pode fazer uma forma rápida. Então, 12 vezes 0, desce o zero e faz 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Ou simplesmente, você copia o 12 e acrescenta o zero. Aqui também, 38 vezes 100, você não precisa armar e montar a continha. 38 vezes 100, 0 vezes 8, 0, 0 vezes... Não, você pode apenas copiar o 38. Quantos zeros tem aqui? 2. Coloca os 2 aqui, 3.800. Ou ainda, 38 vezes 100, você desce os 2 zeros e faz 1 vezes 8, 8, 1 vezes 3, 3. Seria uma forma prática, né? Rápida, direta. 41 vezes 1000, você copia o 41. Quantos zeros você tem aqui? 3. Copia os 3 zeros. Então, 41 vezes 1000, 41.000. Ou ainda, 41 vezes 1000, você desce os 3 zeros. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 41.000. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido com os exemplos de multiplicação com os números naturais. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.